A palavra que eu quero compartilhar com a Igreja do Senhor se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, somente os versos 17 e 18, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou segundo o mesmo por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Essa palavra é muito forte. São 2 versículos, mas que a gente pode extrair muitas coisas. Enquanto eu iria lendo essa palavra, ia meditando, eu ia pensando na minha trajetória quando eu me apresentei ao Senhor. E essa palavra nos leva a entender que do jeito que nós estávamos, nós fomos até a Jesus. Mas existem pessoas que elas precisam, do jeito que ela está, ir até Jesus. Porque podemos ir do jeito que estamos, mas não vamos permanecer, porque nós estamos diante de um Deus que salva, que cura e que liberta, né? Todos os dias, Jesus é novo nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, amados. Todas as pessoas que tiveram um encontro real com Jesus, elas tiveram as suas vidas transformadas. Sabe por quê? Porque Jesus cura, porque Jesus salva e porque Jesus liberta. Glauber, enquanto eu ia meditando e ruminando esta palavra, eu fui vendo o quanto nós, seres humanos, somos difíceis. Mas tem um consolo para a gente. Nós somos difíceis. Outrora, os outros lá, Natanael, Ezequiel, Pedro, eles eram difíceis. Mas o mais importante é saber que foi o Senhor, Ele que nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Imagem é imitação, reprodução, representação de Deus. Semelhança, algo em comum, da mesma espécie. Então o Senhor nos conhece, porque foi Ele que nos formou, nos fez a sua imagem e semelhança. Com isso, com isso, o que eu quero dizer? Que existem muitas pessoas complicadas na Bíblia, mas que tiveram um encontro com o Senhor. O primeiro, fariseu, Nicodemos. Nicodemos teve a experiência com Jesus, mas ele não entendeu nada. Nicodemos não entendeu nada. Quando Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não estiver com ele, é necessário nascer de novo, Nicodemos não entendeu. Um homem iletrado, um homem conhecedor, mas ele não entendeu. Será que é necessário voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Homem iletrado, homem conhecedor, mas não entendeu. Ele não entendeu, sabe? Quando Nicodemos foi a Jesus, ele procurou ir à noite para ninguém o ver. Qual outro? Difícil, complicado. Natanael. Natanael, que é chamado de Bartolomeu, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele foi apresentado a Jesus por Filipe, mas mostrou desconfiança em relação ao Messias.
Natanael reconheceu Jesus como filho de Deus. A jornada dele foi de um cético a um discípulo fiel que acompanhava Jesus. Mas ele desconfiou do Messias. Qual o terceiro irmão, Vivi? Ezequiel. Amados, amadas, Ezequiel era rico. Ezequiel tinha um padrão excelente. Ezequiel precisava de Jesus para quê? Entre aspas. Ezequiel, só que Jesus conhecia Ezequiel. Conhecia Zaqueu. Jesus conhecia Zaqueu, conhecia as necessidades de Zaqueu. Sabia o que precisava mudar em Zaqueu. Só que Zaqueu, ele só queria contemplar Jesus. Ele só queria ver, mas o Senhor sabia qual era a necessidade. Por que eu falo que Zaqueu era rico? Porque o papel que ele desempenhava, ele era como se fosse um auditor fiscal, cobrava impostos. Ao mesmo tempo que cobrava impostos, ele identificava a sonegação, a não transparência das coisas. Por isso que eu trago ele como e digo que ele tinha. Porque um auditor fiscal, ele não ganha pouco. O Senhor sabia, amados, da necessidade de Zaqueu. Sabia, sabia. Aí, mais um. Qual mais um? Foi o apóstolo Paulo. Referência para nós. Figura central do cristianismo. O missionário nato. E quando nós vamos ler as cartas que ele escreveu, as epístolas que ele escreveu do Novo Testamento, a gente fica, meu Deus, mas quem foi o apóstolo Paulo? Quem era ele antes do encontro com Jesus? Antes, o apóstolo Paulo, ele de se converter, era conhecido como Saulo. Perseguia os discípulos de Jesus. Não os discípulos que estavam ali no arredor de Jerusalém, ele perseguia. A vida de Saulo mudou para pior. Sabe quando? Sabe quando aconteceu da vida dele mudar para pior? Quando ele viu Estevão ser apedrejado. O primeiro cristão que morre por sua fé. Ali foi um terror para o apóstolo, na verdade, Saulo. Saulo, ele, como é que eu posso explicar? Ele detestava a igreja. Ele detestava a igreja, sabe? Devido ao radicalismo, a religiosidade, sabe? Saulo começou a perseguir os cristãos, ficando conhecido por prender seguidores de Jesus. Lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 2. Um dia, prestem bem atenção, um dia Saulo, indo para Damasco, perseguiu os cristãos, algo surpreendente acontece com ele. Foi quando ele teve um encontro sobrenatural com Jesus, que mudou completamente a sua vida. Ali foi que houve a conversão de Saulo para Paulo. O que eu quero dizer para vocês nessa palavra, amadas? Simplesmente, alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nicodemos, Natanael, Zaqueu, apóstolo Paulo,
Eles foram do jeito que eles estavam, mas eles não permaneceram do jeito que eles foram. Nós não podemos permanecer da mesma forma antes de ter encontro com Jesus. É inadmissível as nossas atitudes não mudarem, os nossos comportamentos não mudarem. Meu Deus, pleno 2025, nós vamos ver pessoas que se falam, que são servos do Deus Altíssimo, que servem ao Senhor com comportamentos totalmente desagradáveis ao Senhor. Ei, eles se converteram, sabe? Ele deixou aquilo que eles viviam, de forma como eles viviam, para viver o novo do Senhor. Aquele que bebia, não beba mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Sabe? E não se tenha como as coisas naturais, normais. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Sabe? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Quando nós vamos para a palavra, não vai ter nenhum versículo. E se eu estiver enganado, meus irmãos, podem me ajudar. Não beba vinho. Não tem isso. Mas está dizendo, está nos ensinando a não fazer isso. A não fazer por conta de que, se nós fizermos, o que pode acontecer? Então, hoje, nós estamos vivendo uma geração onde nada a ver é de Satanás. Nada a ver é de Satanás. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Ah, nada a ver. Nada a ver? Quando nós conhecemos a palavra, ei, os nossos olhos são abertos. Sabe? Então, quando eu trago estes homens, outrora, como eram, homens difíceis, mas que tiveram suas vidas transformadas. Então, nós precisamos entender que essa caminhada que nós estamos fazendo não é para dar viagem de balde, é para simplesmente chegar na morada eterna, onde não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá. É esse lugar que nós estamos buscando. Então, quando Saulo ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, foi sobrenatural. Houve uma mudança extraordinária na vida dele. Amadas, amados, antes de conhecer a Jesus, eram como pessoas naturais. Éramos pessoas naturais. E hoje eu ministro aqui, compartilho dessa palavra com alegria no meu coração. Porque exatamente hoje, nesta data, há 14 anos atrás, eu já estava na cidade de Salvador, com blocos comprados, com camarotes comprados, roupa, dinheiro para beber. E olha, chega a me arrepio. Eu não fazia nada, entre aspas, que desagradasse ao Senhor. De uma ótica natural. Mas não era ali que o Senhor me queria. Porque antes de eu chegar no ventre de minha mãe, ele já havia me formado do pensamento dele. Eu sou partícula dele, do Senhor. Ele colocou no meu DNA escrito Yahvé. Eu sou propriedade dele. Então, quando há 14 anos atrás eu estava lá
no camarote, chamado Camarote do Harém. Era um dos camarotes mais caros de Salvador. E eu cheguei com minha blusa para customizar e lá mesmo fazer tudo isso, Glauber. Lá tinha restaurante no camarote, era um mundo. Tinha restaurante de tudo que era jeito, tinha salão, tinha as costureiras para customizar as nossas blusas, sabe? E quando eu botei aquela blusa em mim customizada, olhei para um lado, olhei para o outro, não, nada daquilo me preenchia. Faltava algo em mim que aquilo ali não supria, sabe? Aí, como eu fui com uma amiga, eu não poderia entristecer ela, entre aspas, né? Ela foi, gastou, mas glória a Deus, que Deus cuida da gente e Deus sabia que ali, naquele ano, Ele iria me fazer um convite a me retirar dessas festas, destes lugares que não me pertencem mais, que não era lugar mais para eu estar. Ali eu pude contemplar o primeiro milagre na minha vida. Quando eu chego perto da minha amiga e ela estava triste, com os olhos cheios de lágrima, ela falava, amiga, eu não estou bem. Aí eu me desabei. Eu falei, também não estou, vamos embora. E aqui nós fomos. Glauber, mas é um mundo de pessoas. É trio para todo canto, não tem espaço para você passar. O primeiro milagre, o primeiro cuidado que eu vi na minha vida que o Senhor fez. Não tem a passagem do que o Senhor abriu o mar vermelho? O Senhor abriu de um trio a outro uma estrada para que eu e a minha amiga passasse em segurança. Quando eu retornei para minha cidade, já não quis mais voltar para aquele lugar. Quando eu retornei para minha cidade, eu comecei a buscar, sabe? Porque a minha busca foi incessante. Eu queria ter um encontro com o Senhor. E o Senhor me oportunizou. Como eu posso permanecer a mesma, uma vez que eu tive um encontro com o Senhor? Quando nós conhecemos a verdade, nós somos transformados, transformadas. Não foi diferente com Paulo. Não foi diferente. Ele deixou um grande legado, um exemplo, como defensor da fé cristã. Promoveu reconciliação entre os judeus e os não-judeus. Até hoje, a história dele é um exemplo da transformação radical e do poder que ali aconteceu na vida dele com Jesus, quando eles se encontraram. Sabe? Glauber, com toda a experiência, entre aspas, porque quanto mais a gente caminha no caminho do Senhor, mais a gente entende que a gente não sabe nada. A gente erra, a gente quer de tantas coisas que a gente ouve e a gente pensa que a gente é muito radical. Então vamos frouxar mais um pouquinho, não é bem assim. Não, amados, não, amadas. A transformação de Paulo foi uma transformação radical. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia os discípulos, sabe? E é diferente comigo e com vocês? Quantas pessoas querem chicanar da gente, caçoar da nossa fé, daquilo que nós cremos? E às vezes tem pessoas que o equilíbrio emocional não mais existe. Então não estão prontos para estas afrontas, sabe? Não estão prontos. Mas você sabe com que a gente bate no inimigo?
Você sabe como é que a gente confronta o inimigo? É com a palavra. Jesus foi tentado, mas foi com a palavra que ele ali retrucou. Ei, ele, quando ele diz eu sou o artigo definido, o caminho, a verdade é por ele e nele. Você não tem que se justificar nada. Quem te justifica é o Senhor. E essas pessoas que mangaram de mim, que mangaram de você, e que vão mangar mesmo lá, mais lá na frente, elas vão nos pedir perdão. Porque tentamos falar de um amor verdadeiro e genuíno e eles não aceitaram. O segredo é arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se enquanto é tempo. Talvez essa palavra não seja para nós que estejamos aqui, mas essa palavra vai reverberar, vai ser como semente fértil em muitos corações, para entender o que o Senhor quer de nós. Venham, venham como está. Só não permaneçam como chegaram até aqui. Só não permaneçam. Eu digo e direi, Glauber, mais uma vez. Quer andar comigo? Ame a Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, figura do centro do cristianismo, foi um influenciador nato do Ministério de Missões, de proclamar a palavra do Senhor. Tem o centro cristianismo? Beleza. Não tem, não tenho como te orientar. Não tenho como te ajudar. Sabe por quê? Porque muitas vezes pegamos cargas, colocamos a mão de carne onde não é para colocar. Enquanto você está falando de Jesus, ensinando o caminho, a pessoa está rindo de você. Ou você é uma nova criatura, ou não serve para andar comigo. A vida cristã, ela é individual. Um casal não é diferente. O casal é uma carne só. Mas, se não tiverem no mesmo propósito, um vai e outro fica. É a palavra de Deus quem diz. Tá na cama os dois, um vai e outro fica. Tá no campo, um vai e outro fica. Eu, Viviane, não me envergonho do evangelho. Para onde eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde eu irei agora? Para Salvador? Para onde eu irei agora? Para o Rio de Janeiro? Para onde eu irei agora? Para São Paulo? Onde a mão do Senhor descerá com juízo sobre aqueles que caçoam do Senhor? Não conhece o Senhor, não zombe dele. Não conhece o Senhor, não faça piada com ele. Não tem intimidade com o Senhor, não critique. Não conhece a palavra, não chicane. Respeitem a palavra do Senhor. Porque tudo que está escrito acontecerá e não tardará. Sabe? Então, se você conhece a palavra, a sua vida vai deslanchar. Porque aquilo que é velho não faz mais parte da sua vida. Agora tudo é novo. Agora, se você não conhece a palavra, você vai viver em círculo. Ó, menina fulano de tal, mesma coisa eu conheço da mesma forma, não muda nada, nada novo, não conhece a palavra, se alimenta daquilo que dá. E todo alimento que você se alimenta que você não conhece,
pode te causar danos espirituais, tá? Então, que o Senhor, que o Senhor faça com que essa semente produza muitos, muitos e muitos frutos. Muitas vezes, Glauber, algo na vida de pessoas que precisam ser confessados para alcançar misericórdia. Confesse uns aos outros. Fique livre e nada vai te impedir de caminhar. E a mensagem é: venha como estás, mas não permaneça como chegou. Venha como estás, mas não permaneça como chegou, né? E eu louvo a Deus por cada dia Ele tá me ensinando, tá me capacitando, me mostrando o que de fato Ele quer. Então, eu agradeço a minha oportunidade. Até aqui me ajudou o Senhor nessa palavra e que Ele continue falando como voz de trovão nas nossas vidas, em nome de Jesus.